Meus amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. É um programa da TV Canção Nova para responder suas perguntas de maneira assim bem objetiva, bem prática. Você pode mandar suas perguntas para nós pelo telefone 12 31 86 2600. Pode usar também o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cançãonova.com, ok? E também o facebook.com/pergunte e responderemos CN, ok? Aí recebemos as tuas perguntas. Procure fazer a pergunta de maneira assim bem objetiva, bem sucinta, para que facilite inclusive a resposta, ok? Vamos pedir à Virgem Maria que nos ajude a fazer um programa bem feito de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio. Depois do intervalo eu vou dizer o nome das cidades de vocês, ok? Eu quero começar mostrando este livro do Ricardo e da Eliana Passos de Misericórdia. São 31 reflexões que o Ricardo e a Eliana colocam sobre a divina misericórdia, ok? É um livreto, uma reflexão para cada dia, bem objetiva, né, que você pode fazer aí um momento de reflexão, de oração sobre este livro. Muito bem, temos aqui perguntas que já estão aqui na minha mesa, vamos começar respondendo, ok? A pergunta da Ana Carolina, que é de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Ana Carolina pergunta o seguinte: além da oração, qual a posição do cristão perante o nosso quadro político atual? Ana Carolina, é muito difícil a gente ter uma ação que possa realmente alterar esse quadro difícil que nós temos hoje. Você falou muito bem, além da oração, ou seja, a primeira coisa realmente é a gente rezar. Nós temos o melhor país do mundo, eu não tenho dúvida disso. Olha, já viajei um pouco pelo mundo, todos os nossos continentes. O Brasil não tem nada igual. Não tem um país que tenha tanta terra, tanta água, tanto sol, tanto minério, tanto petróleo. Só falta educar o nosso povo. Esse país vai explodir de progresso quando nós tivermos uma política séria, e a política é necessária. Não adianta querer acabar com a política é a arte de o bem comum, não é? Então nós devemos rezar muito, né? Pedir a Deus a misericórdia dele, sobretudo quem reza o texto da misericórdia às 3 horas da tarde. Senhor, tenha misericórdia desse país. Agora, o que a gente pode fazer? Quando há um movimento justo, a gente deve participar, não é? As manifestações justas, sem quebra-quebra, sem violência, na manifestação que sejam justas, contra a corrupção, contra essas coisas todas, violência, é justo participar, né? Mas, olha, é tão complicado o quadro hoje, né, que a gente tem que contar muito com Deus mesmo. Sabe, oferecer sua missa por intenção do Brasil, para que o Brasil volte a ter um desenvolvimento, para que realmente a justiça consiga coibir a corrupção, o país volte a crescer, volte a dar emprego. Eu penso que isso aí é o que a gente pode fazer, né? Carlos, que é do Espírito Santo, via telefone, ele pergunta o seguinte: no livro do Apocalipse, no capítulo 12, fala de uma guerra no céu. O Miguel, que é citado lá, é o arcanjo ou é um nome dado a Jesus antes de vir à terra? Olha, o Carlos, a igreja interpreta como sendo São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, né? O livro do Apocalipse diz bem claro, lá no capítulo 12, houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos tiveram que combater aqueles anjos maus, ou seja, aqueles anjos que não quiseram servir a Deus como Deus, se rebelaram.
né? Por isso que São Miguel Arcanjo é chamado de príncipe da milícia celeste, né? Temos a oração belíssima dele. O Papa Leão XIII mandou que rezasse sempre no final da missa, né? A oração de São Miguel Arcanjo. Depois, com o tempo, acabou ficando facultativo, né? Mas é realmente uma batalha misteriosa que nós não sabemos exatamente como foi, nem a igreja sabe como é que é exatamente, mas o Apocalipse narra. Eu escrevi um livrinho, aqui, essa coleção de livrinhos que vocês estão vendo aqui em cima da mesa, é uma série de livretos que eu estou escrevendo sobre vários assuntos desses que o nosso povo tem muita dúvida, né? O que é ideologia de gênero, o que é páginas difíceis do Antigo Testamento, enfim. Um deles que eu escrevi é exatamente sobre o Apocalipse. Como entender o Apocalipse? Não é fácil, porque o Apocalipse é um gênero literário que os judeus entendiam, cheio de simbologia, cheio de parábolas, cheio de sinais, cheio de tempestades e trovões e não sei o quê, mas que tem um significado. A igreja entende isso. O Apocalipse foi um livro escrito por São João, lá por volta do ano 90 a 100, né? Para alentar a fé dos cristãos na época que estavam altamente perseguidos pelo imperador Trajano, né? Que era uma perseguição bárbara. Então, o Apocalipse mostra que a igreja vai vencer, tanto lá quanto hoje. É um livro que ele é perene, ele tem validade para sempre. E o Apocalipse mostra bem claro, essa batalha no céu de Miguel com os anjos, é São Miguel Arcanjo. Muito bem. Uma pessoa que pede para não ser identificada. Gostaria de saber sobre divórcio na igreja, pois sou divorciada há 8 anos no civil. Faz 1 ano que voltei a frequentar a igreja e me disseram que não posso comungar porque estou praticando adultério. Recentemente conheci alguém na igreja e estamos namorando. Quero regularizar minha situação. O que eu faço? Bom, primeiro de tudo, o que a igreja diz sobre o divórcio? A igreja, em princípio, é contra o divórcio, claro, porque o divórcio mata um casamento, né? Então, a igreja, em princípio, é contra. Mas a pessoa que é divorciada, mas vive na castidade, ok? Se ela não foi culpada, vamos dizer assim, fundamentalmente pela separação, aí ela pode tirar essa dúvida numa confissão. Ela pode comungar. Ela não pode comungar se ela viver um segundo casamento só no civil, fora da igreja, tá? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, essa pessoa que fez a pergunta, ela não vive um segundo relacionamento, diz que está namorando e quer regularizar a situação. Para regularizar, é o seguinte, o divórcio, ele faz uma separação física, mas ele não rompe o vínculo matrimonial. Duas pessoas separadas continuam casadas diante de Deus e da igreja. Por quê? Porque o divórcio é um ato civil, humano, não é um ato divino. Então, aquela união do matrimônio continua a existir. Por isso que a pessoa não pode casar com outra, antes de ter a declaração de nulidade do primeiro casamento. Então, se você quer regularizar a sua situação, não sei se o primeiro casamento houve um motivo de nulidade ou não, é isso aí que precisaria estudar. Então, é entrar num tribunal da igreja. O Papa Francisco agora pediu aos tribunais que sejam rápidos, inclusive que não cobrem, né? O Papa Francisco pediu isso. E aí é a maneira de regularizar. Se o tribunal declarar que o teu primeiro casamento foi nulo, e quando é que é nulo? Aí tem 19 razões que estão no Código de Direito Canônico, nesse livro Família Santuário da Vida. Nesse livro tem um capítulo inteiro aqui, o capítulo final dele, eu explico todas as razões pelas quais, né, nulidade de casamento, todas as razões pelas quais o tribunal da igreja pode declarar que um casamento não valeu, foi nulo. Aí, se houver essa declaração, a pessoa pode, então, ela volta ao estado de solteiro e pode, então, casar com outra pessoa. Seria a maneira de regularizar a situação, ok? Agora, o fato de você estar namorando, pode comungar ou não? Bem, essa questão aqui é polêmica. Por quê? Porque eu entendo o seguinte, se o divórcio não rompe o vínculo matrimonial, você continua casada.
Então, mesmo que esteja fisicamente separado. Se fisicamente separado, mas com o vínculo matrimonial ainda existente, não fica bem estar namorando uma outra pessoa. Então, eu procuro orientar da seguinte maneira: não comece um namoro, comece uma amizade, sem intimidades, sem beijos e abraços, vamos falar claro, até que você resolva a situação no tribunal eclesiástico. Se resolver, aí transforma a amizade em namoro e aí pode até ir para um casamento, se for o caso. Assim, eu penso que fica melhor. Muito bem, Daniel Koenig, via Facebook, ele pergunta: por que Jesus Cristo, no auge da crucificação, grita a plenos pulmões: Pai, por que me abandonaste? Veja, o Catecismo da Igreja responde essa pergunta. O Catecismo diz que Jesus deu esse grito: meu Deus, por que me abandonaste? Porque Jesus assumiu nele toda a culpa da humanidade. Imagina, diante da justiça divina, diante do tribunal de Deus, ele se colocou como culpado pelo pecado de toda a humanidade. Então ele se sentiu aniquilado, né? Ele sentiu um abandono, é aquela agonia mortal de Jesus, que ele chegou a suar sangue, né? Então é isso que o Catecismo explica, ele se sentiu assim abandonado por tudo e por todos, até pelo Pai, mas não no sentido que o Pai o abandonasse mesmo. Até que isso aí é parte do Salmo 123 que ele está rezando. No final do Salmo ele mostra que não, que ele confia em Deus, ali ele está como um réu, né, que absorve todo o pecado da humanidade e vai matar todo esse pecado na cruz, por isso ele se sente abandonado. É a explicação que o Catecismo dá sobre esse fato. Maria Zizi, de Cedro de São João, em Sergipe. Na oração da consagração à Nossa Senhora, a frase correta é: como coisa e propriedade vossa, ou como filha e propriedade vossa. Bem, quem escreveu essa oração de consagração foi um Papa da Igreja, Papa Pio X. E ele colocou coisa e propriedade vossa. Só que coisa, para a teologia, não quer dizer uma coisa, um objeto. Não, coisa quer dizer algo real. É o do latim rex, res, não rex, res, que quer dizer coisa. Nós somos uma coisa de Deus, ou seja, uma criatura de Deus. É nesse sentido, não é sentido de uma coisa simplesmente material, sem valor. Então, quando o Papa colocou em latim coisa, na tradução para o português, não quer significar uma coisa, um objeto material. Não, qualquer realidade, inclusive uma realidade humana. Então, como o Papa colocou assim, eu rezo assim: coisa e propriedade vossa, sentindo que eu sou uma coisa humana, não uma coisa objeto, ok? Mas quem prefere rezar filha ou filho, eu acho que aí também, tá? Não tem problema, o importante é fazer a consagração, né? Jacqueline Rankin, qual a diferença entre Jesus eucarístico estar no ostensório ou no sacrário? Bom, a diferença, Jaqueline, é que no Cristo está visível, o outro não está visível. Imagina se vai entrar uma pessoa famosa aqui, eu digo: olha, o senhor Jonas está lá atrás, ninguém está vendo, é uma coisa, vocês sabem que está lá, mas aí daqui a pouco ele entra. É diferente, né? Porque eu estou vendo, é o Cristo no ostensório, eu estou vendo. Então, ele lá atrás ele me vê também, né? Só que eu não vejo ele, mas ele me vê. Agora, quando ele está no ostensório, ele me vê e eu o vejo. Então aí, a glória, vamos dizer assim, o respeito deve ser maior, né? Porque nós somos humanos, nós temos olhos, né? Para os anjos, pouca diferença faria, porque o anjo é espírito. Mas para nós que temos olhos e vemos as aparências, é muito mais solene, muito mais, né? Assim eu diria até sagrado, né? Muito bem, mas adorar o Senhor no sacrário, com a porta do sacrário fechada, ele está ali e recebe o louvor do mesmo jeito. Ronald Luiz, por que os judeus não comiam carne de porco? Ronald, Deus estabeleceu para os judeus uma série de normas, 700 preceitos. Por quê?
para prender o povo judeu em Deus, porque todos os povos eram politeístas. O único jeito de Deus prender o povo judeu, só nele, Deus, um único Deus, monoteísmo, era Deus colocar o povo judeu debaixo de uma estrutura religiosa forte. E Deus aí aproveitou uma série de normas que eles já tinham na vida prática e colocou como norma também. E os judeus, então, eles não comiam um tipo de animal, por exemplo, não comiam qualquer tipo de animal. Então, para comer um animal, por exemplo, um quadrúpede, tinha que ter o casco fendido e tinha que ruminar. Então, podia comer o boi e a vaca, mas não podia comer o porco, porque o porco tem casco fendido, mas não rumina. Então, esse era o motivo. Não é um problema teológico, era um problema assim, mais de pedagogia divina com aquele povo. Deus entra na história dele, vai purificando aquele povo até chegar em Jesus Cristo. A igreja entendeu, com Jesus Cristo, Jesus veio para aperfeiçoar a lei, que isso não era mais necessário. Tanto é que Pedro tem aquela visão, né, nos Atos dos Apóstolos, desce aquele lençol, Pedro vê uma série de animais, e Jesus diz para ele: Pedro, pega a mata e come. Ele diz: não, Senhor, eu sou um bom judeu, não como animais impuros. O que Deus diz para ele? Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, não existe animais impuros. Era impuro só lá naquela mentalidade antiga, arcaica. Agora não vai. Entenderam? Cristo veio para colocar as coisas no lugar. Muito bem. Irlando Carlos, de Belo Horizonte. Gostaria de saber quem foi Nostradamus e se ele tem algo a ver com a Igreja Católica. Não tem nada a ver com a Igreja Católica. Nostradamus, ele foi um alquimista francês, lá do século XVI, que previa uma série de acontecimentos que não aconteceram. Sabe? Desses videntes que colocam mil coisas, não tem nada a ver, pura fantasia. A Igreja não dá a menor importância para as previsões de Nostradamus. Nada a ver com a Igreja Católica. Um alquimista francês. Houve muita gente assim ao longo da história. Quem conhece a história sabe disso, né? Vander Mello, via Facebook. A Igreja Católica guarda os mandamentos do Senhor? Claro. É claro que a Igreja guarda. Santo Agostinho, ele pegou todos os mandamentos lá do livro do Êxodo e tal, e pedagogicamente, Santo Agostinho escreveu os 10 mandamentos. Não é? Os 10 mandamentos, como Santo Agostinho escreveu, não estão na Bíblia, assim, do jeitinho. Mas que Santo Agostinho, que ele fez? Ele fez uma coisa muito mais ampla. Então, você pega toda a terceira parte do catecismo, que é a parte moral, é baseada nos 10 mandamentos. Eu até escrevi um livro, né? A produção já deixa aqui do meu lado, A Moral Católica. Esse livro eu mostro exatamente a moral católica e muito ela centrada nos 10 mandamentos. Porque ali, Santo Agostinho fez uma síntese teológica, com a potência intelectual que ele era, ele fez uma síntese teológica, mostrando tudo, é o que ele chama de lex vivendi. Como é que a gente deve viver? Tem o lex credente, que é o credo, como a gente crê, o lex celebrandi, aquilo que a gente celebra, o sacramento, o lex vivendi, como a gente vive, e o lex orandi, como a gente deve orar. É a quarta parte do catecismo. Muito bem. Márcia, via Facebook. Ok. O amor é decisão? O que a igreja fala sobre esse assunto? Márcia, o amor é uma decisão, sim. Jesus disse assim para os apóstolos na Santa Ceia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos amou? Na cruz. Na cruz. Então a cruz não tem nada de romântico, a cruz não tem nada de passional, né? A cruz é uma decisão. Amar alguém é você decidir se sacrificar para fazer o bem de alguém. Amar é dizer sim para o outro e dizer não para você. Amar é dar-se. Um grande padre francês, que eu gosto muito do livro dele, né? O Construir o Homem e o Mundo, Michel Coat. Michel Coat tem essa decisão: amar é dar-se. É você esquecer de você, esquecer do que você quer, esquecer do seu tempo, gastar o seu dinheiro por alguém. Por alguém que você quer ver o bem da pessoa. Então, amar é uma decisão.
né? Quando a gente vai se casar, você diz, eu te recebo como minha mulher, eu te prometo, eu juro, diante de Deus, da comunidade, do ministro de Deus, ser-lhe fiel, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na gordura e na magreza, diz o Nelson Correia, né? Todos os dias da minha vida, todos os dias, isso é uma decisão, amar é uma decisão. É fácil você viver bem com uma mulher novinha, de 20 anos de idade, recém-casado, mas depois você viver com a mesma mulher com câncer lá nos seus 60 e tantos anos, aí já não é tão fácil. Mas o amor tem que ser o mesmo, e tem que ser até maior. Então o amor é uma decisão. É claro que o amor, ele tem a sua manifestação, o carinho, o romance, o sexo. O sexo é a manifestação de amor. Por que muito casal vive mal a vida sexual? Porque não se ama direito. Se a vida sexual é manifestação de amor e o casal não se ama, vai manifestar o quê? Não tem o que manifestar. Então, muito casal é frustrado na vida sexual porque é frustrado na vida conjugal. Não tem harmonia sexual porque não tem harmonia conjugal. Não tem o amor, aquele amor que São Paulo fala, o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não busca seus próprios interesses, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor não passa jamais. Ou seja, o amor depende da força de vontade. Entendeu? O amor não é só coração, o amor é muito mais razão. Claro que ele tem as manifestações do coração, né? Mas a raiz do amor está na decisão. Ok. Igor Luiz, como surgiu a tradição da igreja em venerar seus santos em imagens representativas? O Igor, começou no 1º século, e eu quero provar para você. Quem tem esse catecismo da edições da Loyola, aqui na página 18, tem uma figura muito interessante que mostra uma imagem do ano 200. É impressionante. Essa imagem é de onde? Das catacumbas, onde os santos se escondiam, os mártires se escondiam, para não serem mortos pelos romanos. Então, os nossos, olha aqui, esta imagem aqui, dá um close aqui. Esta imagem aqui mostra Nossa Senhora. É a imagem mais antiga que a igreja encontrou nas catacumbas. É do ano 200. Então, a veneração das imagens está escrito aqui, ó. A imagem está aqui, está escrito aqui atrás. Eu vou ler o que está escrito aqui, olha aqui. Fragmento de um afresco das catacumbas de Santa Priscila, em Roma, início do século III. Início do século III é ano 200. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem Maria. Está escrito aqui, ó. Ou seja, os nossos mártires, porque você sabe que a perseguição dos romanos foi até o ano 313, quando o imperador Constantino se converteu e proibiu a perseguição aos cristãos. Essa imagem é do ano 200, ou seja, os nossos mártires já faziam imagem. Eu, numa das minhas viagens a Roma, que eu estive nas catacumbas de Santa Priscila, nas catacumbas da Via Ápia, eu trouxe um caderno, eu já mostrei esse caderno, só de imagens que os cristãos faziam nas catacumbas. O que eram as catacumbas? Aqueles labirintos debaixo da terra, um verdadeiro formigueiro, onde os cristãos enterravam os mártires e eles se reuniam onde havia algumas clareiras, né? E celebravam ali missas, tal, etc. Cheio de imagens. Então, os nossos mártires, que não queimavam incenso aos deuses romanos, e por isso eles eram mortos, faziam imagens. Então, não tem nada de idolatria em imagem. Deus não quer que a gente faça imagem de ídolo, é o que está escrito no livro do Êxodo. Não faça para vocês imagem de ídolo. Ídolo é Deus falso. Nós não fazemos imagem de Deus falso. O cristão não faz imagem de sol para adorar, de bezerro de ouro. O cristão faz imagem de Jesus Cristo, que é Deus. Ou então faz imagem de um santo para venerar, não para adorar. É diferente. Sabe, quem quiser aprofundar isso, eu escrevi um livro. Sabe por que eu escrevo tanto livro, gente? Para tirar essas dúvidas. Como eu recebo muitos e-mails, desde que inventaram o e-mail, antes era a carta,
Então, a gente tem que tirar o povo da ignorância, né? Então, esse livro é A Intercessão dos Santos e o Culto das Relíquias e das Imagens. Aqui você tem toda a história desde o começo da igreja. Relíquia, por que tem relíquia? Imagens. Vocês veem como é que relíquia tem valor? Os satanistas roubaram essa semana, lá em Turim, uma relíquia de São João Bosco de primeiro grau. Relíquia de primeiro grau, o que é? Um pedaço do corpo da pessoa. Por que os satanistas roubaram uma relíquia de Dom Bosco? Para fazer aqueles cultos negros, aquela missa negra, né, que eles celebram, de profanação. Porque tem valor. Porque tem valor. Até o demônio quer pegar as relíquias. Bem, Bruna, via Facebook. Por que os homens cristãos não podem fazer vasectomia? Bruna, o catecismo da igreja fala o seguinte, no parágrafo 2399, o catecismo fala o seguinte, que a gente não deve fazer uma mutilação no corpo humano, nem vasectomia para homem e nem laqueadura para mulher. Eu vou ler o que está aqui no catecismo, todo mundo sabe que o catecismo é a doutrina oficial da igreja, aprovada pelo Papa João Paulo II. Então, aqui no 2399, diz assim, ó, a legitimidade das intenções dos esposos, no que se refere a controle de natalidade, não justifica o recurso a meios moralmente inadmissíveis. Aí põe assim, por exemplo, a esterilização direta ou a contracepção. Esterilização direta é exatamente isso, vasectomia e laqueadura. Então está aqui, parágrafo 2399, é por isso que a igreja ensina isso, porque está aqui no catecismo. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, já já a gente volta para as perguntas que chegaram por e-mail. Espera aí, que é bem rápido o nosso intervalo. Muito bem, antes de voltar aqui às perguntas, quero dar alguns avisos importantes. O primeiro aviso é o seguinte, hoje você pode fazer a sua doação para o projeto Dai-me Alma, da Canção Nova, que é o projeto que sustenta toda a obra Canção Nova. Eu não sei se você que está assistindo a nossa televisão sabe, essa televisão fica 24 horas no ar e não tem nenhuma propaganda. Tem a publicação desses livros, dos artigos da Canção Nova, que ajudam também a manutenção e ajudam na evangelização. Mas não tem propaganda de nada fora isso. Então é um verdadeiro milagre manter uma televisão que custa mais ou menos 25 milhões de reais por mês, só com a contribuição dos católicos. Mas isso é uma glória, isso é uma honra para nós. Católicos mantendo uma TV católica, ok? Mas aí como é que você pode fazer a sua doação? Você pode fazer a doação agora app, ou seja, através de um aplicativo. Eu quero explicar isso, tá? É possível você fazer a sua doação pelo aplicativo, uma forma prática, rápida, de você ajudar a evangelização. É um aplicativo de liturgia, música, coisas para criança, kids, ok? Como é que você baixa esse aplicativo no seu celular? Então, vou te dar uma orientação. Entra no site clube.cançãonova.com. Ali já tem as instruções, tá? Ou então você telefona para cá. Telefone 12 31 86 2600, a pessoa vai te orientar, ok? Então, pelo aplicativo no celular, você pode fazer a sua doação. E é um desafio. Quem está acompanhando a Canção Nova, assiste a programação com mais frequência, sabe a luta que é. Mês passado, a campanha chegou só a 68%. Ou seja, para não chegar a 100%, o que falta aí é dinheiro que a Canção Nova tem que tomar emprestado. Por quê? Porque o custo mensal é 100%. Então, se a campanha chegou só a 68%, nós temos uma defasagem de 32%. Agora você põe 32% em cima de 25 milhões. Né? Quanto é que vai dar isso? Mais ou menos um terço. Então você vai ter aí cerca de 8, 9 milhões que faltaram para fechar a conta. O que a Canção Nova faz? Tem que tomar esse dinheiro emprestado em banco. E você sabe que banco cobra pouco, né, de juros, né? Então, é essencial que quem se beneficia da televisão, você assiste a missa pela televisão, pregações, um programa como esse, né? Ajude.
De repente você pode achar, nossa, mas a TV gasta... Não é só a TV, é TV, rádio, internet, as casas de missão, toda a comunidade. Nossa, mas é muito 25 milhões. 25 milhões? Vai ver quanto gasta uma Globo, uma Bandeirante, um SBT, uma Record. No mínimo, 200 milhões por mês. No mínimo. 25 milhões? A quirera, perto do que as televisões normais gastam. Por quê? Porque aqui não tem profissionais de televisão. Aqui não tem artistas que cobram aí 1 milhão, 2 milhões por mês de salário. Não tem. É tudo voluntário, tudo funcionário, tudo, entende? Tudo consagrado. É um verdadeiro milagre, entende? Mas é um milagre para salvar almas. Para salvar almas. É isso que justifica nós estarmos aqui falando tudo isso e fazendo esse pedido. Muito bem, outra coisa que eu quero anunciar, a Festa do Pai das Misericórdias. Né? Faltam poucos dias aí para a grande festa, que é do dia 8 a 11 de junho, agora esse mês, tá? Temos aí o Santuário do Pai das Misericórdias. Muitas pessoas têm testemunhado graças e bênçãos que têm recebido nesse santuário. Esse santuário foi benzido pelo bispo, né? Com esse pedido: Senhor, seja um local de misericórdia, de bênção, de cura, de salvação. Então, de 8 a 11, a Canção Nova faz aí a Festa do Pai da Misericórdia. Você pode ir acompanhar. O tema desse ano é O Pai me olha com misericórdia. Então, você pode conferir a programação pelo site paidasmisericordias.com. paidasmisericordias.com. Muito bem, está aí. Quero mostrar rapidamente o nome da cidade de vocês que estão aqui. Pode levantar a mão que um dos câmeras vai mostrá-los aí. Temos amigos aqui de Teixeira de Freitas, na Bahia. Quem é? Os baianos aí. Sejam bem-vindos. Cubatão, São Paulo. Euclides da Cunha, na Bahia. Está lá atrás. Jacobina, na Bahia. Está ali. Carapicuíba, São Paulo. São Paulo, capital. Luminárias, Minas Gerais. Goa, na Índia. Tem alguém de Goa, na Índia aí? Quem que é? Mora em Goa. Mas é brasileiro, né? Já aprendeu... Seja bem-vindo, está aí. Mora em São Paulo, capital, mas também lá em Goa, na Índia. Cruzeiro, São Paulo e Toledo, no Paraná. Está aí. Sejam bem-vindos à nossa Canção Nova e à nossa Escola da Fé. Muito bem, quero falar aqui duas coisas rapidamente. Já falei dessa coleçãozinha de livros aqui, que são assuntos que eu estou abordando. Estou fazendo uma coisa bem prática, inclusive livrinhos assim, sabe, grampeados, para ficar... assim até bem mais em conta, sobre muitos assuntos que o povo pergunta. Então, por exemplo, já falei, né? Como entender o Apocalipse, como entender a ideologia de gênero, como entender páginas difíceis da Bíblia, do Antigo Testamento, o que foram aquelas 10 pragas do Egito, como entender a Torre de Babel, como entender, né, Adão e Eva, existiu, não existiu, né? Galileu Galilei, aquele caso do Galileu Galilei, a importância da oração, depois, o que foi o caso da Santa Joana d'Arc, que morreu queimada na fogueira, né? O que foram as cruzadas, quem é Deus, você conhece, enfim, é uma coleção ampla, aqui tem apenas alguns livros. Por quê? Porque o que mais o povo católico tem é dúvida, vocês sabem disso. Então, junto com isso, eu criei no meu site cleofas.com, criei uma escola de evangelização, ou seja, é um curso de teologia à distância. Eu chamei de Escola da Fé Online. Todo dia uma aula, né, dentro de uma sequência de teologia. Comecei lá, quem é Deus, a criação do mundo, a criação do homem, a criação da mulher, pecado original, Jesus Cristo. Aí vem toda a teologia, né? Cristologia, pneumatologia, mariologia, escatologia, toda a teologia, né, para você assistir pela internet. É um vídeo de mais ou menos 15 minutos por dia, uma matéria para ler, uma matéria para ouvir. E na sexta-feira eu tiro dúvidas que as pessoas mandam, ok? Temos aí mais ou menos uns 700 alunos registrados que podem mandar pergunta e eu diariamente faço aí esse estudo, para que a gente tenha um meio de aprofundar na nossa fé. O Papa Bento XVI dizia que o maior problema do católico é não conhecer a doutrina católica.
Aí ele vai para seitas, ele vai para outras igrejas que não foram fundadas por Jesus Cristo, porque ele não conhece a beleza da igreja. Aí acaba trocando um banquete de uma coisa muito menor, né? Tá aí. Bom, quero mostrar aqui rapidamente esse livrinho muito bom. A missa para crianças. Como você explicar a missa para crianças? Quem escreveu foi o Felipe Santos, filho do Dunga. Ele é formado em História, um excelente desenhista. Ele que faz todos os desenhos que tem no livro, mostrando a missa do começo até o fim, explicando. Inclusive, o Felipe pediu a minha ajuda e eu escrevi junto com ele aqui essas explicações, dentro do que a igreja coloca na liturgia, para a criança entender a Bíblia. Por que o padre usa um dia, ele usa uma estola roxa, outro dia usa uma estola branca, outro dia uma estola vermelha? Por quê? Enfim, todas as coisas sobre a missa, ok? Para você ensinar para a criança. Um livro sobre o trabalho, o sentido cristão do trabalho. Muita gente pensa que a vida se divide em duas partes. Uma parte sagrada, quando você está na igreja rezando, e uma parte profana, quando você está trabalhando. Não, senhor. O trabalho é tão sagrado quanto a missa que você assiste. Só que muito cristão não tem esse conhecimento. Então, conhecer o sentido cristão do trabalho. O trabalho foi Deus quem criou para o homem. Deus disse para Adão e Eva: Adão, você vai tirar o pão de cada dia do suor do teu rosto, né? Muito bem, vamos aqui responder as perguntas que chegaram aqui por e-mail. Ali foram as perguntas por telefone e Facebook. Maridélia: tem um filho de 7 anos, como educá-lo na castidade? Maridélia, começa a ensinar para o teu filho a beleza do corpo, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Começa a ensinar isso para ele, mostra na Bíblia para ele, São Paulo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 6, São Paulo fala, o corpo é templo do Espírito Santo, né? E conforme a idade você vai explicando para ele a beleza do sexo, a importância do sexo, por que Deus fez o sexo, né? Para o casal e para gerar os filhos. Na linguagem da criança você vai colocando, ok? Ensinar a respeitar o seu corpo, né? Etc, etc. E aí, quando ele for crescendo mais, eu escrevi um livro, O Brilho da Castidade. Aí esse livro aqui, quando já consegue ler, talvez lá pelos seus 12, 13 anos, a beleza da castidade. Quando eu tinha 13 anos, por que eu escrevi esse livro? Quando eu tinha 13, me lembro direitinho, eu estava no colégio salesiano, um padre salesiano colocou na minha mão um livro de um autor, um padre húngaro, chamado Monsieur Tiamer Tots. E ele escreveu um livro que ele chamou de A Casta Adolescência. Ele falava do brilho da castidade, por isso que eu puxei esse nome aqui, né? E ele falava com tanta beleza da castidade, que ele dizia assim, se eu tivesse que dar uma medalha de ouro para um general que ganhou uma batalha, ou um jovem que vive na castidade, eu dava medalha de ouro para o jovem. Eu falei para mim, eu quero essa medalha. Eu tinha 13 anos de idade, né? Por isso que eu escrevi esse livro aqui. Um jovem casto é um jovem forte, é um jovem de Deus, é um jovem que se domina, que ele tem a cabeça acima do corpo, o espírito acima do corpo. Então, o corpo não manda no espírito, é o espírito que manda no corpo, não é a matéria que manda no espírito, é o espírito que manda na matéria. Então, vai conversando com o teu filho, vai ensinando, e na medida que ele for crescendo, você pode até dar um livro desse para ele ler, ok? Vamos lá. Nossa Senhora sabia que ela era imaculada ou se achava pecadora? É uma pergunta que eu nunca vi a resposta nos escritos da igreja. Mas eu penso o seguinte, a partir do momento que o anjo disse a ela, ave, cheia de graça, no latim diz, ave gratia plena, né? Ou seja, repleta de graça. Quer dizer, quem é repleto de graça não tem pecado. Então eu penso que Nossa Senhora, a partir aí desse momento, ela entendia essa graça especial de Deus de não ter o pecado original, por ter sido escolhida para ser mãe do Filho de Deus, né? Agora, se ela tinha essa consciência ou não, que ela é imaculada, ela é. Nós sabemos, é dogma de fé,
que o Papa Pio IX proclamou em 1854, né, pela bula Pontifício Ineffabilis Deus. Agora, se ela tinha consciência, a partir de que idade ela tinha consciência, aí nós não sabemos. Bruna de Várzea Grande, em São Paulo. A igreja deixou de pregar a dicotomia entre corpo e alma. Como entender a morte e o julgamento, a separação de corpo e alma? Ô Bruna, o que a igreja prega é o seguinte, está bem claro no catecismo da igreja. O homem é formado de corpo e alma. O homem, eu digo a pessoa humana, formada de corpo e de alma. O que é a morte? A morte é isso aqui, quando a alma se separa do corpo. Pronto, a alma volta para Deus e o corpo é sepultado. No último dia, haverá de novo a união. Deus vai ressuscitar a carne, creio na ressurreição da carne, é dogma de fé. As almas voltarão aos corpos, né? Porque para voltar à plenitude, o ser humano tem que ser corpo e alma. Hoje, quem está no céu é só a alma que está no céu. O corpo está na terra. Só que na alma estão todas as faculdades da pessoa. Inteligência, liberdade, vontade, memória, consciência, não está no corpo, está na alma. Ok? Então, está com Deus. Ou, depois do julgamento, não sei, pode ir para o céu, para o inferno ou purgatório, né? Mas a morte é essa separação. Então, o que a gente ensina é isso. Esse assunto é um assunto que dá muita pergunta também. O que é a morte? O que vem depois da morte? O que é o céu? O que é o inferno? O que é o purgatório? O que é a segunda vinda de Cristo? Então, lá fui eu e escrevi um livro. Não sei se ele está aqui. Ah, não, está aqui, ó. Esse livro aqui. O Cristão Diante da Morte. Esse livro é um livro de escatologia. O que é escatologia? É a parte da teologia que estuda os últimos acontecimentos. Escatom, do grego, quer dizer últimos acontecimentos. A morte, juízo particular, céu, inferno, purgatório, juízo final, segunda vinda de Cristo. O fim da história da humanidade. É o que a igreja ensina. Pode ler esse livro com tranquilidade, que eu não escrevo nada meu. Sabe, uma coisa que eu gosto de deixar bem frisado aqui nos meus programas, porque eu indico o livro que eu escrevi, eu não coloco nada meu. Eu apenas faço o quê? Pego o que a igreja ensina e coloco no papel. Ah, pronto. Quando eu era professor de física na universidade, o que eu fazia? Eu não ensinava nada meu de física. Eu ensinava o que eu aprendi com Newton, com Galileu, com Leibniz, com Demidovich, com os grandes físicos. Ensinava para os alunos. Hoje, o que eu faço na igreja é isso. Eu pego o que eu aprendi com a igreja, com os santos, com os papas, com os doutores, ensino para o povo. Então, pode ter certeza que você não vai encontrar nada meu aí. Ok? Eu digo isso para a pessoa ter segurança, porque na religião não pode ter axiologia. Eu acho isso, eu acho isso aqui. Não. Quem acha, quem sabe, é a igreja. Ok? Muito bem. Um homem divorciado pode ingressar no seminário? Não pode. Porque é aquilo que eu falei, um homem divorciado, ele continua casado. Não rompeu o vínculo sacramental do matrimônio. Se ele conseguir a declaração de nulidade, aí ele volta ao estado de solteiro, aí pode ser padre. Se o bispo aceitar, aí vem o lado pastoral da questão. Há um lado doutrinário e há um lado pastoral, ok? Se ele consegue a declaração de nulidade, ele voltou ao estado de solteiro, porque para ser padre tem que ser solteiro. A igreja não ordena homens casados. E o divorciado é uma pessoa casada. Diante de Deus, ele continua casado. O que a igreja diz sobre a regressão como forma de terapia? Olha, regressão é um negócio muito sério. Bom, tem dois tipos de regressão. Um tipo de regressão é puramente, vamos dizer, científica. Alguém que é, não sei, parapsicólogo, aí, etc., faz uma regressão, faz a pessoa voltar aí na sua infância e tal, algo puramente científico, é uma coisa. Outra coisa é uma regressão para tentar fazer a pessoa voltar a vidas anteriores. Aí é algo espírita. Então, esse tipo de regressão, a igreja descarta 100%. Por quê? Porque a igreja não acredita em reencarnação. Então, a igreja não respeita quem quer fazer isso, a igreja respeita, né,
Mas a igreja não está de acordo com a doutrina da igreja. Agora, a regressão puramente científica tem que tomar cuidado. Por quê? Porque mexe com o inconsciente da pessoa. E se a pessoa que está monitorando isso não tiver habilitação, capacitação adequada, ao invés de trazer benefício para a pessoa, pode trazer prejuízo. Então, é algo que precisa tomar muito cuidado. É com a hipnose também. A igreja não é contra a hipnose. Um profissional habilitado em hipnose, que usa hipnose, por exemplo, numa terapia e tal, a igreja não é contra, desde que a pessoa tenha capacitação e habilitação adequada, para não fazer mais estrago do que benefício para a pessoa. O que a igreja diz sobre o Eneagrama? O Papa Francisco autoriza a sua autorização? Eu nunca vi o Papa Francisco falar em Eneagrama. E não vai falar. Por quê? Porque não é algo da igreja. O Eneagrama é algo meio místico que foi criado pelos muçulmanos, né? Por aquela seita sufi dos muçulmanos, né? E mais modernamente, um filósofo usou isso para aplicar no autoconhecimento da pessoa. Agora, aí tem dois lados da questão. É um lado que é usado meio pela psicologia e um lado usado pelo misticismo, inclusive Nova Era usa Eneagrama. Então, eu já ponho um pé atrás. Sabe, eu diria o seguinte, nós católicos não precisamos disso. Gente, nós católicos temos tudo na igreja, tudo. Nós temos o Cristo vivo e verdadeiro na Eucaristia. Para que eu vou ficar correndo atrás de uma série de coisas? Ontem eu li um documento de 5 bispos espanhóis dizendo para os cristãos não irem atrás de rei, que não irem atrás de um som de coisas. 5 bispos da Espanha. Para quê? Se nós temos Deus em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Temos os sacramentos. Sabe, eu não sei, o povo tem uma curiosidade que é perigosa. Gente, a curiosidade é um negócio muito perigoso. Daqui a pouco você se entra para um caminho aí que não precisa, ok? Como dizia meu velho pai, prudência, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Prudência, água benta e caldo de galinha, pode usar à vontade, se você não se machuca. Como entender a Sagrada Família sem a relação íntima do casal? José e Maria não dormiam juntos? Eu não sei se José e Maria não dormiam juntos, mas eles não tinham vida sexual, nunca tiveram. Isso a igreja tem como dogma de fé. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto de Santo Agostinho. Antes, durante, virgem perpétua. São José é o castíssimo esposo da Virgem Maria. Né? Agora a pessoa pergunta, como entender a Sagrada Família? Como entender que eles eram marido e mulher se não tinham vida íntima? Não tem problema. Não tem problema. O casamento não é só a vida sexual. O casamento é uma união de corações, é uma união de vida. Quando você põe uma aliança na mão do outro, eu te recebo como minha esposa. É um compromisso de vida. Muito mais do que uma vida sexual. A vida sexual é um selo externo, bonito, que Deus colocou para a criação dos filhos. Né? Como Maria não teve filho nenhum, além de Jesus, que foi concebido pelo Espírito Santo, não precisou da vida sexual. Lorena, de Niterói, qual a posição da igreja quanto à pornografia no casamento? Totalmente contra. A pornografia, gente... Aliás, um dos livrinhos dessa coleção que eu mostrei, que eu estou acabando de escrever, é um livrinho sobre pornografia. Gente, a pornografia se tornou um flagelo social. A pornografia hoje está fazendo pessoas ficarem assim como se fossem drogadas. É uma coisa... Eu tive que estudar profundamente a questão da pornografia para escrever um livrinho. Para vocês terem ideia, a indústria pornográfica do Japão fatura 4,4 bilhões de dólares por ano. A indústria pornográfica americana, muito mais. No estado americano de Utah,
O governo do Estado americano de Utah considera a pornografia hoje um estado de calamidade de saúde pública. Porque o estrago que a pornografia faz no cérebro da pessoa é uma coisa impressionante. Ok? E o Catecismo da Igreja fala claro, é uma depravação. Por que uma depravação? Você pega o corpo sagrado de uma pessoa, que é templo do Espírito Santo, e você usa esse corpo de maneira depravada, num sexo totalmente animalesco, fora do plano de Deus. Porque o sexo para o plano de Deus é só no casamento. Então não tem sentido um casal cristão ficar vendo pornografia. Mas não tem sentido. Você está fomentando algo que é totalmente fora do plano de Deus. É isso. Entendeu? Muito bem, gente. Já levantou a plaquinha aí para eu encerrar o programa. Já estão aí 5 horas da tarde, ok? Olha, muito obrigado a vocês que vieram participar. Amanhã eu tenho a Escola da Fé às 8 horas, aqui mesmo nesse auditório, né? Estamos conversando um pouco sobre espiritualidade, amanhã vamos continuar, ok? E voltaremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!